tem uma palavrinha, não sei se vocês já repararam lá, etanol é nitro. Então esse etanol é praticamente sem água. Então ele é 97%. Aqui, eu cheguei agora. Tem o que aí dentro, só pra saber? álcool etanol. 70% álcool, o restante 30% água. Aí a dúvida é, a primeira parte nós já fizemos, só para testar. O sistema, quando é fechado, continua funcionando. Então a ideia é aquela que a gente vai voltar para vocês justificar. Percebam que durante o tempo que durante o tempo que nós temos, são quase 20 minutos, a gente tem que otimizar. Você acha que o etanol conduz eletricidade? O etanol, esse álcool combustível, carbono, hidrogênio, oxigênio, fecha o circuito? Não. A água é covalente, molecular, não fechava. O álcool também não fecha o circuito. Então, olha só que interessante que você vai ter que justificar depois. O álcool acendeu ou não? Não. Então, peraí que eu vou tentar propor uma outra questão. Havia aparecido no início da aula o sal, cloreto de sódio. O cloreto de sódio, quando analisado apenas o sódio, não conduziu, certo? Porque o sódio ele está estável, NaCl, e aí não conduzia. Quando ele entrou em contato com a água, ele se dissolve. Então você, se tiver que fazer um desenho, teria que representar o Na mais Cl, uma molécula estável. Olha que entra em contato com a água, as partículas se ionizam, ou seja, se separam. Você tem carga positiva e negativa, fechava o circuito. Aqui não é água, aqui é álcool, 70%. Vou adicionar sal. Então, cloreto de sódio sendo misturado ao sal. Repete. Ih, agora eu não estou controlando mais a sequência. Que número que nós temos que falar? Então tá, seria o sexto. Sexto item, então, é o álcool etanol. O etanol sozinho não acendeu, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu adicionei cloreto de sódio. Cloreto de sódio em contato com o etanol. Acende ou não? Essa primeira resposta é uma resposta do cotidiano e é o cotidiano da aula. Então o cloreto de sódio entrou em contato com o etanol. Acende ou não? Acho que não acende. Não. Não acende, porque o álcool mata. Veja aqui, ó. Tá ligado, senhor? Sim, ó. É duplo. O etanol não acende. Molécula, fórmula molecular. O álcool recebeu o sódio, NaCl. O que você macroscopicamente está enxergando? Microscopicamente, eu tenho a impressão de que o sal está se dissolvendo, mas na verdade não. A maior concentração de sódio está praticamente no fundo. Ah, professor, eu já sei o que é. É a quantidade que foi baixa. Se eu aumentar a quantidade, não é quantidade. É qualidade. É que, de fato, não é uma questão de quantidade de sal. Eles não se misturam. Só, vou prestar atenção lá. O sal... Meninos, olha, essa bancada não é muito confiável, então pode trincar aí. Olha só, não é uma questão de quantidade. É qualidade. O sal não se dissolve no álcool. Então é como se eu estivesse analisando lá no início da aula o sal puro. Porque ele entrou em contato com a água e não se dissolve. Eu posso provar isso. Como é que eu posso provar isso? A partir do momento que eu adicionar água a essa solução, Seu cameraman. qual foi a diferença que eu trouxe agora? Dois um, pô. Agora eu trouxe água para essa solução. Então o que nós tínhamos?
Álcool e sal. Álcool e sal. O sal entrou, não se dissolveu, a lâmpada não acende, então não conduz energia, porque o NaCl continua estável. Quando eu trouxe a água, o que você imagina que aconteceu? A água não se mistura com o álcool, vai ficar... Então, aí que tá. Será que a água e o álcool não se misturam? Tanto que alguns poços adulteram a qualidade do álcool, porque ele adiciona água. Agora a questão é, acende ou não? Eu acho que acende. Acende torto. Agora... Acende por quê? Acende porque o sal se dissolveu na água e o álcool também se dissolve na água. Então, eu tenho sal na água e o álcool foi dissolvido pela água, então eu tenho sal agora. É que eu não estou acompanhando o número, mas pela sequência é assim. Certo? Só que agora vai surgir uma outra questão. Eu vou fazer essa questão agora porque ela precisa de um tempo aí para acompanhar. Então, conseguem justificar aqui o sal, sódio, cloreto de sódio, se dissolve na água, separa partículas, por isso que eu vejo a lâmpada acender. Você junta a água, Repete, cara. junta a água, o álcool e o sal. É o que eu fiz ali. Aí na hora que a água entrou, a água dissolve ambos. Uma outra situação é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Em casa, nós aí que estamos de calça jeans, a maior parte das cores das calças jeans é o tradicional azul. Claro que tem outras cores, mas o azul é o tradicional. Tanto que, não sei se vocês já tingiram roupa, já fizeram tingimento? Já. Às vezes você compra corantes parecidos com esse, né? Esse aqui, por exemplo, vermelho, aquece a água, traz o corante, que é esse sólido azul, que é o que eu vou usar para lembrar a calça jeans. Corante azul, depois passa na mão de vocês aí, é um cristal azul sólido que se dissolve em água. Será que o corante azul têxtil, esse das nossas calças jeans, acende ou não? Não. Se o sal sozinho não acendia, o corante azul... Ah, tem uma coisa importante. Dá uma olhada. O corante tem Olha a sal? louça ali, ó. Ali naquele número 5 eu coloquei o nome ali bem pequenininho. É um nome estranho. Antraquinona. Antraquinona, para quem depois for fazer a pesquisa e dar uma olhada na fórmula, é a fórmula do corante têxtil. Deste corante têxtil para ser utilizado. Antraquinona. Antraquinona é um corante azul. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar um pouco desse corante azul, trazer para cá, e aí você vai lembrar aí a cor da calça. A cor da calça jeans. Meu miojo é assim. Corante azul. Miojo Dragon Ball Super. Miojo Avatar 2. Professor, então voluntário. Esse corante azul, um sólido cristalino azul, sozinho não conduz. E agora? Será que conduz? Antraquinona. Olha só que interessante. Então, macroscopicamente, eu estou observando o acendimento da lâmpada. Microscopicamente, não consigo ver nada. Estou vendo uma água azulada. Isso é água com corante só, né? Corante azul, Aí o que eu vou fazer aqui agora? Água com corante azul, a lâmpada acende, é uma evidência macroscópica de que eu tenho partículas dissolvidas. Então eu tenho algum material no corante, um metal, que se separou e liberou cargas. Aí, para ganhar tempo, eu vou separar uma pequena parcela, uns 20 ml, talvez um pouquinho mais. Peguei aqui 20 ml dessa água com corante que está conduzindo energia. Ô pessoa, dá uma cadeira aí, não humilda. Você tá vendo? É que você tá sentada. Fazer uma copião, né? Pô, tá zoado. Aí olha só, não sei se vocês já repararam em casa, quem tem filtro,
aquele filtro de parede ou filtro normal, ele tem lá dentro ele tem uma vela e essa vela, dentro do filtro de vela, tem um produto que é esse aqui, um particulado sólido. Até pode passar aí para vocês também, mas tem que tomar cuidado que é um pó muito leve, rapidamente aqui ele marca a Quem superfície. derrubar é burro. Esse corante eu vou misturar ele aqui. A Sabesp, por exemplo, usa muito. Lembra muito. As fábricas de tratamento de resíduo usam muito. Por questão de tempo, eu vou colocar uma quantidade razoável. Professor, a gente podia fazer uma visita pra Sabesp, né? Ah, não, pai. Vai fazer o quê? Viagra? Poxa, é da hora, colega. água. Mais fácil O que eu fiz aqui agora? Olha só. Eu estou simulando como se nós estivéssemos... Obrigado, professor. Por favor, obrigado. O que vai acontecer aqui? Estou acompanhando água com corante. Olha só o que a Sabesp, por exemplo, poderia fazer. O que carvão ativado faz para mim na sua casa? É água com corante e carvão ativado. Vem, careca, passa pra cá. Só, cuidado aqui, o carvão ativado, ele está dentro do filtro. Então eu simulei aqui o filtro. Eu tenho um filtro. Dentro do filtro, eu tenho água com carvão ativado, então a água está chegando da rua, passa por dentro do carvão ativado e rapidamente, vai demorar um pouquinho, a gente deixa aqui para depois observar. Mais rapidamente, era assim, chegou o carvão ativado, e ele retira rapidamente a coloração do corante. Professor, pode beber isso aí? Aqui não, mas poderia. A Sabesp, por exemplo, faz isso. E aí, galera, a hora que a gente adicionou o carvão ativado, então, só para lembrar, o carvão ativado ele é usado para fazer. Tanto que, só vamos lá, pessoal, eu não sei se vocês se recordam, recentemente um monte de youtuber aí falando: olha, cadê o carvão ativado? Tá aqui. Os caras ficavam pegando esse próprio carvão ativado, fazendo vídeo no YouTube, viralizando com milhões de visualizações. Escova de dente, ficavam escovando o dente, e aí depois lavava com água e o dente brilhando, parecia que fez lá um branqueamento. Só tem um problema, né? No primeiro dia, segundo dia, talvez na primeira semana, depois. Quando o carvão ativado é um cristal. Ele, na hora que escova, ele vai riscando a camada do dente. Sempre certo, né? Isso, o esmalte é como se fosse uma parede lixada. Nesse caso. O que vai acontecer com as sujeiras futuras? Um suco de uva, um refrigerante, tudo grudado naqueles riscos que foram abertos por conta do carvão ativado. Então vale a pena você usar uma vez, duas vezes? Então veja só, o que as empresas fizeram? Vou colocar mais aqui. Ó, vai demorar um pouquinho, mas a nossa próxima dúvida é: e essa amostra que agora está sem o carvão ativado e sem o corante, principalmente? Será que vai acender? Ou não? Se você já foi na perfumaria, no supermercado, comprou creme dental, pasta de dente, você já viu que tem algumas marcas que aí ela falou: vamos fazer a coisa certa. Industrialmente ela trouxe carvão ativado para dentro do creme dental. Já usaram esse creme dental? Compraram carvão ativado. Então lá na fábrica eles adaptaram para que não concorresse essa questão de função lixo. Próximo caso, olha só que interessante. Daqui a pouco, por questão de tempo, a gente volta aqui. Próximo caso. Esquece. Tem um outro material que está lá na nossa casa, que é exatamente Sal grosso. Sal grosso. Agora que presta atenção, porque aqui tem que acontecer algo interessante.
Depois eu posso colocar numa questão e certamente aí fora vem de cobra, você precisa justificar. Óleo de soja. Vou usar uma quantidade mínima aqui. Esse já foi. Óleo de soja. Qual que é a fórmula do óleo de soja? Nem lembro. 12, 14 carbonos, mais de 20 hidrogênios, mais de 15 oxigênios. É carbono, hidrogênio e oxigênio. Óleo de soja, fórmula molecular. Eles compartilham elétrons. Acende ou não? Não. Óleo de soja. Óleo de soja. Não acende. Nada fecha. Certo? Por quê? O óleo é um material orgânico. Ele dificulta a transferência de carga. Posso provar? Vamos lá. Vou provar. O mesmo sal que apareceu na água e acendeu, o mesmo sal que apareceu no álcool, acendeu ou não? Não. Você já imagina, colocar uma quantidade considerável, né? Eu acho que o sal não vai dissolver. O sal não vai, dá pra ver, ó. Não vai acender, porque Exato, né? Então você já consegue trazer uma justificativa melhor mesmo antes do experimento. O óleo orgânico, carbono, hidrogênio e oxigênio, não tem a capacidade de acender. Eu trouxe o sal, cloreto de sódio. Veja, não sei se dá pra ver aqui, ó. Ele já entra e se deposita no óleo. E aí depois eu vou fazer um negócio interessante. Vai virar questão de prova, que você tem que justificar. Ó, acende ou não? Não. Acertei, cara! Não acendeu, certo? O sal não se desenvolveu com o óleo. Presta atenção. Rapaziada. Ô pessoal, faz o silêncio aí. Só, o que vai acontecer agora é importante. Você precisa depois justificar. Água? O óleo e o sal não se dissolvem bem, logo não conduz energia, certo? Estamos juntos? A água vai entrar na parte de cima, mas o óleo tem uma densidade menor do que a água. Mesmo a água entrando por cima, a água passa pelo óleo e o óleo sobe, certo? Então é o que vai acontecer aqui. Ah, mas será que se a água não se mexeu na faca dessa? Ela sobe outra desce. Então, enquanto se estabiliza, a minha pergunta é o seguinte: agora entrou água no processo. Eu acho que assim, a água eu acho que vai conduzir embaixo e o óleo Só vai conduzir quando chegar na parte da água. Olha que legal, teria que ter uma justificativa. Oi. E agora, acende ou não? Você começou Acende na água. Ó, olha só, eu não fiz a experiência, o colega ali já veio com uma afirmação. Vou deixar os eletrodos, que são os polos, exclusivamente no óleo. Não vai acender no óleo, vai acender só na água. Mas na hora que eu desço um pouquinho... Então, essa é uma prova que embaixo o sal se dissolveu na água, certo? Incrível! É que não acabou a aula. Quando eu volto pro óleo, olha só. O sal passou pelo óleo, a água passou pelo óleo, mas o sal é orgânico e não facilita essa transferência de energia. Por isso que no óleo eu não tenho carga. Na água, no álcool, no óleo. Por quê? Porque aí na hora que você tem a maior descarga. Você viu o barulhinho daí, né? Depois, ó. Certo? Ô, professor, E uma atividade você teria que demonstre, né? professor, tem um detalhe que parece que quando você desce aqui no óleo, ele tá meio que banhado de óleo, quando você passa pra água, parece que tem uma capa em volta. Isso, é onde você tem mais a carga e começa a querer atrair. Então veja, se eu tivesse uma prova como essa, uma figura como essa, e você tendo que justificar, e justificar com desenhos, por exemplo, na hora que você entra com sal no óleo, o NaCl
tá lá uma pedrinha que você desenhou. Ele entra no óleo, ele não se separa. Por isso que ele continua estável. Mas na hora que ele entra na água, essa separação ocorre. Aí ele tem mais e menos. Macroscopicamente, eu não consigo mostrar. Microscopicamente, eu não consigo mostrar. Macroscopicamente, eu tenho a lâmpada para evidenciar. Falei, olha, o óleo passou a ter contato com o sal, mesmo assim não se dissolve. Na hora que ele entra em contato com a água, tem a separação de carga. Nesse seu desenho, você desenharia mais e menos, mais e menos, mais e menos, para representar que fechou o circuito. Próximo item, que também é muito usado em casa, é esse cara aqui. Olha só, repare que eu vou comprar usar em casa. Vinagre e tem uma. Já lavei muito cabelo. Tem esse nome, vinagre branco ou vinagre de maçã ou vinagre de álcool. Esse aqui, por exemplo, está escrito vinagre de álcool. Então, vinagre tem água. Tem água, tem álcool. Olha só, vinagre tem água, vinagre tem o próprio carbono, hidrogênio e oxigênio, que é composto orgânico. O vinagre é um composto orgânico. Nesse caso tem vinagre de álcool. Então tem vinagre, que é um composto orgânico, tem o álcool, que é um outro composto orgânico, e tem água, que é um composto também de composição molecular. Pergunta: vinagre acende? É um ácido fraco. Acende um pouco. Não, Acende um pouquinho. acho que não acende. Olha lá, apenas É muita mistura. vinagre. O que eu falei? Aí, assim. Veja lá. Veja que, não sei se dá pra ver no fundo, só o filamento acendendo. O filamento aceso indica que você não tem uma grande concentração, uma grande quantidade de carga. No entanto, o vinagre tem uma quantidade muito pequena de carga que eu vejo o filamento acender. Então veja, se a gente estivesse à noite, aqui tudo apagado, né, a gente viria muito detalhadamente aqui só o filamento. Se de dia você já vê, tarde para noite mais ainda. Qual a justificativa? Vinagre, composto orgânico, molecular. No entanto, a lâmpada não acendeu, mas tem um filamento. Então, entre acendeu e não acendeu, a gente entende que acendeu de forma muito fraca. Acendeu levemente. Acendeu levemente. Justificativa, né? Qual é a justificativa aqui que depois, na semana, você vai pesquisar, conversar com seu colega? Qual a justificativa que você consegue demonstrar aqui? Qual a justificativa? É uma transferência de outros elementos. É um ácido fraco, então eu tenho uma quantidade muito pequenininha de carga. Se tivesse mais sal ou outros sais, a lâmpada acenderia mais fortemente. Aí, enquanto o carvão ativado ali está separando, deixa eu separar mais, a quantidade já dá, mas só para... Desencargo de consciência. Essa amostra aqui, então aqui, vinagre, certo? Essa próxima, como nós estamos de tempo, 7, nossa, era boa. Essa quase penúltima, água oxigenada. Não sei se vocês já usaram, né? Em casa, às vezes, você teve um pequeno corte, arranhou em algum lugar, aí quer fazer uma... Hã? Por quê? É que tem a molicada, né? A molicada. Só porque eu não lavei hoje, cara, com graça. Se você quiser limpar, para evitar que ocorra a infecção, você passa a aspirada, lava, passa a molicada e aí vai fazer a vinagre. O álcool em gel vai queimar, mas também, a dependendo do corte, se for superficial, ele faz a limpeza superficial. Você não vai meter um álcool em gel. Algumas pessoas já devem ter utilizado. Só vamos lá. Menos de 10 minutos. Vai pegar saquinho. Algumas pessoas já podem ter utilizado exatamente para os coloriferos,
fio de cabelo. E aí você tem percentual, vamos lá. Ô pessoal, silêncio! Percentual em oxigênio: 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. Você já reparou? Se você for comprar essa água oxigenada, aqui eu tenho, aqui até deixei em destaque, 10 vezes. Traduzindo mais didaticamente, é como se fosse 10% de oxigênio a mais, 20% de oxigênio a mais. Ah, professor, então eu que uso. Quanto mais volumes, maior a quantidade de oxigênio. A pergunta é: oxigênio, água oxigenada, H2O É H2O com mais O do H2O que com mais H. oxigênio, né? Acende ou não? Acho que não. Se a água normal não acende, levar mais oxigênio, que precisa de elétrons para se estabilizar. Lembra lá? Ele compartilha. Falta 2 elétrons para ele. Ele ia conduzir energia aqui? Não. Então, água oxigenada. Essa aqui eu vou guardar. Água oxigenada não acende. Ou seja, nessa educação não aceita. Acho que mais um ali que dá pra fazer legal é um outro sal diferente do que nós usamos. Mas antes dele, São 2 já, né? só lavar. Tem o primeiro e o segundo. Vou lavar esse copinho pra... E já são no total 38 minutos de conteúdo. Tem a primeira aula ainda. Oi? Usado para atingir não acendeu. Antracnona, nome químico para quem for olhar a fórmula para ter uma noção. A água com corante acendeu. Aí nós entramos com carvão ativado, que é esse cara aqui, que é muito usado na filtração e limpeza e purificação. Todos, normalmente, filtros tem. Quem tem aquário, que vai nessas casas de aquário comprar alguns itens, já pode ter visto ou comprou carvão ativado, só que mais granulado, para poder purificar a água. Ele entrou aqui, ele reteve na superfície o corante. Agora, ficando... Cadê o copinho de Becker? Acabei de lavar. Não, aqui. Trazer pra cá. É a minha, xarope. Toma aí. Então, É a minha. olha Você só. roubou minha. Roubou. Mas essa Só é pra minha. recapitular pra quem perdeu, corante com água. Aceita. Essa é minha. Pentel Nós Gratigir usamos 500. carvão Faltando a ativado para tampinha. purificar. 0,7. Se eu trabalhasse com a indústria química, a indústria não pode entregar uma Você roubou de sabesp nessa pessoa? água. É minha. Ela Ele roubou de mim. entrega assim. Processo simples, usando Eu carvão perdi. ativado, Eu não tô a usando, é depor. minha? A dúvida é, aqui, tirou o corante, nenhum. Alguém até poderia confundir e beber. Foi? Mas continua acendendo Cadê a ou borracha não extra? mais porque o carvão tirou o corante. Porque a água não acendeu. Porque vem borracha aí. A água Como que é sua? É minha então, caramba. olha só. Pessoal não sabia então, caramba. Carvão Eu sei a marca ativado certinha assim, tirou olhar. corante. No entanto, a partícula Oi? que estava no corante Era de desenho, era específico. veja que de maneira bastante intensa. Lembra do vinagre como é que Ele ficava deve ter só pegado uma vez? minha. Olha aqui como está bastante Eu acho que intenso. sim. Ele viu você O pegar? carvão ativado tirou corante, olha só. Não tirou. No entanto, o material É minha. deve ser o cátio que estava no Tá bom, vou corante. perguntar pra ele. O Posso carvão perguntar? ativado não tirou. Tanto que, ó, uma forma de Vamos perguntar de onde ele comprovar arranjou. que o circuito está sendo fechado por esse Não, vamos perguntar cara onde que está ele sendo bastante comprou. fechado. Mesmo na água filtrada, Ele não vai. é pela aparência aqui, quase que eu tô com choque, da lâmpada.
É porque aí eu posso ter usado. Você roubou dele e você roubou da pessoa. Próximo Vamos item, perguntar onde a pessoa fechando. comprou. Por questão de tempo. Perdeu a tampinha antes. Antes de perder. Vamos usar o açúcar é Quando eu peguei dele, ela tava com a tampinha. Tanto é que eu Então ele deve ter achado. Que foi no mesmo dia que eu perdi a tampinha, eu perdi a caneta. Foi o mesmo dia. O sulfato de cobre é aquela fórmula que eu deixei ali, ó, CuSO4. Olha esse cara. Perdeu onde, cara? Foi na sala, sumiu na sala. Enfiei a mão no rosto dele e deixei o meu lá. Seu caramba. Você vai me devolver? Isso aí é meu. Ó, sulfato de cobre é um sal. Só que não é um sal que é para ser usado como algo comestível. Porque o cobre, ele tá lá no Botar subnível pilha dele, na água. junto com ferro, com prata, com ouro. Esse metal, ele está sendo usado aqui, ó, em pilhas, por exemplo. Cobre e Olha níquel. essa imagem passar. Aula de Uau, que eletroquímica legal. futura vai discutir exatamente isso. A questão é, o cobre, pode até passar e vocês darem uma olhada, ele é um cristal azul. Vou colocar agora. Repete. Água. Então, para fechar, água não conduz corrente, precisa de íons em solução. Tem esse cristal aqui, que é... Caraca, é muito azul, pai. É crack. Isso é heroína. É um cristal azul. Já viu? Não sei. Ah, já não misturou. Já não misturou. Só, ó. Professor, que substância azul é essa mesmo? Sulfato de cobre, que é aquela proteína finalosa ali. Isso, ó. Isso é interessante observar. Aqui no fundo eu tenho uma grande quantidade de sulfato de cobre que não se dissolveu. Mas percebe que a água está levemente azulada? Ele é daltônico. Você é tão Ô, professor. Ó de figuinha, daltônico. Mas vamos lá, pessoal. Consegue enxergar? Levemente azulado? O que está fazendo com que a água fique levemente azulada? É esse material aí que tem cobre. Professor, mas o cobre não é aquela cor laranja avermelhada, o fio de cobre? Só quando ele tá enferrujado, corroído. Nessa condição, ele está misturado com enxofre e oxigênio, muda a aparência dele. Pra fechar, a pergunta é, acende ou não? Não aceita. Acende, acende. Não aceita. Vai seguir na Bíblia, que é muito alta. Acende ou não? Então veja, ó. Isso também é legal, porque a gente fica na teoria discutindo que a quantidade de carga que um metal libera é diferente da do outro. Se eu tivesse colocado essa quantidade de sódio, você concorda? A intensidade da lâmpada seria muito maior? Olha só, o cobre acende porque é um metal. Metal se dissolveu, não totalmente. Olha aqui no fundo a quantidade de cobre que eu ainda tenho. Mas eu tenho aqui um leve acendimento da lâmpada. Isso, se eu aumentar a concentração, eu consigo aumentar um pouco a intensidade. Por quê? Se você tiver que desenhar, ó, desenha, represente o que você está vendo. Você teria que colocar carga mais, menos para aumentar essa concentração. Aí você me pergunta, e se você colocar mais? Você faria novo desenho, colocaria mais carga menos e aumentaria a intensidade desta lâmpada. Veja, aqui a gente tentou aí um pouco tempo enxergar um pouco mais na prática, dentro do que é possível, de que as cargas existem, mas não é em qualquer condição, e que eu posso aumentar a quantidade desse material e ter uma maior e menor intensidade das cargas. Depois a gente vai voltar para a teoria, antes de retornar para cá. Por quê? Duas palavrinhas que chegou no começo da aula. Pessoal, Duas palavrinhas que chegaram no começo da aula, que eu falei lá que quem for fazer o trabalho completo com a dupla
vai tentar pesquisar melhor ionização e dissociação, mas tem uma outra palavrinha importante aí que vai chegar. Polar e apolar. Por exemplo, o apolar é o que o óleo representa. Ele não tem carga. Você não está gravando. Isso lá. Polar. Polos diferentes. Então eu tenho carga no polar e eu não tenho carga no apolar. E o mais interessante, polar e apolar não se misturam. O óleo é apolar, não se mistura com a água, que é polar. Essa é a próxima explicação. Pessoal, o tempo é curto, eu tenho que correr também, se eu quero agora. 15 dias, então na próxima sexta-feira não. Na outra vocês entregam o relatório e a semana que vem a gente conversa melhor sobre como fazer. Uma folha de sulfite, preencha, faça o desenho, escreva. É o que agora? Não, vocês vão passar limpo. Pode mandar no time. Vou pegar aí. Vai passar limpo.